Nos, nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais desse ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então, ele disse que na temporada passada o jogador eleito o melhor deles teve 18 pontos de média. E ele quer saber qual desses 4 jogadores aqui embaixo tem a maior chance de conseguir essa média, ou seja, precisa de menos pontos para chegar nessa média. Então, para calcular a média desses todos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses 4 jogos e dividir por 4. Mas é um pensamento muito parecido da questão anterior, porque para todos os jogadores a gente vai ter que dividir por 4. Então, basta a gente analisar a soma. Quem tiver o maior número de pontos vai precisar de menos pontos para chegar aos 18, de média. Tudo certo? A gente não precisa necessariamente fazer a média de todos para ver qual que está menor, qual que está maior, qual que vai ser mais fácil de chegar do 18. É só analisar de novo a soma, porque todos eles a gente vai dividir por 4. Então, se a gente igualasse tudo, o dividido por 4 cortaria. Beleza? Então, vamos analisar as somas. O jogador número 1 vai ser 12 mais 25 mais 20 e mais 20. Ou seja, 65 mais 12. 77. Agora o jogador número 2 é 24 mais 47, que vai dar 71. O jogador número 3 vai ser 28 mais 17 mais 26. 28 mais 17 vai dar 45, mais 26 vai dar 71 também. O jogador número 4 vai ser 42 mais 18, ou seja, 60, mais 15, 75. E por último, o jogador número 5 vai ser 15 mais 15, 30, 53, 75 também. Então, o jogador que tem mais pontos até o jogo 4 é o jogador número 1. Portanto, ele é o que precisa de menos ponto para atingir a média de 18 pontos por jogo, porque ele é o que está com a pontuação maior. Então, é uma questão de média. Se você quisesse, se você não entendeu essa parte aqui, você pode ir lá chegar, fazer a média de todos, aí a média que vai ser maior vai ser a média que precisa de menos pontos para chegar no 18 de média, e tudo certo. Mas, se você sacar isso, você não precisa dividir tudo por 4. E aí facilita um pouquinho de tempo na hora da prova, né? Então, a resposta vai ser número 1, letra A. Agora, a gente vai passar para um conceito que é a média ponderada. A média ponderada é um tipo de média em que cada valor que a gente coloca tem um peso diferente. O que isso significa para a gente? Significa que alguns valores vão ter mais importância para a conta do que outros. Por exemplo, até na conta do SISU, né, que a gente usa depois que a gente faz o Enem, a gente utiliza isso para algumas faculdades. Por exemplo, para a faculdade que eu faço, todos os cursos, eu acho que tem letra 1. Não, desvio padrão a gente não vai explicar, não, porque cai muito pouco no Enem. Acho que tem, tipo, 1, 2, 3 questões só. Então, não vou falar de desvio padrão, não.
Mas voltando para a média ponderada. Calma. Sim, tá falando do SISU. Não, cai muito pouco no Enem. Por isso que eu não vou falar, não. Tá? Se você quiser, pode até dar uma lida rápida, mas aí a conta, você não precisa saber quando cai, é uma questão, tipo, só teórica do que, para o que serve desvio padrão, mas realmente não cai muito. Então não precisa se preocupar muito, não. Cai muito média, modo mediano. Desvio padrão não cai muito, não. Estão perguntando isso no chat do YouTube, tá, gente? Por isso que eu tô respondendo. SISU, média ponderada. Então, a faculdade que eu faço, que é de Juiz de Fora, geralmente todos os cursos têm o peso 1. É muito interessante vocês que vão fazer o Enem observarem isso no Google, jogarem isso no Google. Termo de adesão SISU 2024, 2025, acho que é 2024. Termo de adesão SISU 2024 e a faculdade que vocês querem. Isso vai dar para vocês um PDF e nele vai ter todos os cursos da faculdade e o peso que eles têm no SISU. Tá? É muito interessante vocês saberem isso, não sei se vocês já pesquisaram, para vocês saberem para quais matérias vocês têm que se dedicar mais. Por exemplo, eu no SISU, eu joguei lá para a UFRJ, do Rio de Janeiro. E aí, como o meu curso é matemática, né? O peso de matemática era 5 e o peso de humanas era 1. Então, assim, era muito mais importante que eu estudasse matemática do que eu estudasse humanas. Por quê? Matemática ia ter um impacto muito maior na minha nota do que humanas. Isso é média ponderada, entendeu? Cada termo da média, cada termo da soma, vai ter um impacto diferente por causa do seu peso. E aí, no cálculo da média ponderada, o que a gente faz? Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou calcular a média do meu colégio. Na média do meu colégio só tem matemática e português, para facilitar as contas aqui, né? E em matemática tem um peso 5 e português tem um peso 2. Vamos fingir. E aí eu fui lá, tirei 10 em matemática e tirei 7 em português. E eu quero saber qual que vai ser minha média no final. O que a gente vai fazer? Para uma média normal, o que a gente iria fazer? Pegar o 10 mais o 7 sobre 2. Só que, como tem os pesos, a gente vai multiplicar cada um desses valores pelos seus pesos. Então, 10 vai ficar 10 vezes 5. Isso aqui vai somar com o 7 vezes o 2, que é o peso. E aí, na hora de dividir, a gente não vai dividir mais por 2. Por quê? Agora, na verdade, a gente vai ter 5 vezes o 10, como se fosse 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. E a gente tem 2 vezes o 7, como se fosse 7 mais 7. Então, na verdade, a gente não está mais considerando só 2 valores. A gente está considerando 7 valores. Então, a gente vai dividir isso por 7. E aí, a minha média final, na verdade, ficaria 64 dividido por 7, que daria 12. Um negócio assim. Não foi o exemplo perfeito, né? Porque a média teria que ser até 10, mas a gente ignora.